unidade atípica da Federação Brasileira, situado em uma das áreas mais elevadas da região centro-oeste, no Planalto Central. O Distrito Federal abrange a capital federal do Brasil, Brasília, que é também a sede de governo do Distrito Federal. É uma unidade federativa brasileira, a menor entre as 27, mas não é um estado, como as outras 26 unidades da federação. Também não faz parte de nenhum estado e não tem municípios, sendo dividido em regiões administrativas. É o Distrito Federal, que abriga a sede do governo do país e, portanto, é uma entidade política e jurídica diferente, com status especial. Neste sentido, Brasília também não é um município, pois a Constituição define que o Distrito Federal é uma unidade indivisível. Portanto, não pode ter nenhum município. Em resumo, tudo é Distrito Federal e é governado pelas mesmas pessoas, um governador e os deputados distritais, que têm atribuições de estado e município. Patrimônio histórico a céu aberto. Brasília é o centro da política nacional, onde são tomadas decisões que impactam a vida de todos os brasileiros. Contudo, a política da capital federal é bem diferente de todos os outros lugares do país. As pessoas que moram em Brasília só votam a cada 4 anos, dado que lá não existem eleições municipais. Não tem prefeito ou vereador, mas elege um governador que comanda o Distrito Federal inteiro, 24 deputados distritais, 8 deputados federais e 3 senadores. Essas particularidades, quando comparadas às demais regiões do Brasil, confundem quem não é de Brasília. Dentre as distinções, uma das principais são suas subdivisões administrativas e geográficas. São mais de 3 milhões de habitantes, no plano piloto, pois, como muitos sabem, o Distrito Federal é muito mais que apenas a Brasília do Congresso Nacional. Antigamente era comum chamarmos as regiões que estruturam o Distrito Federal como cidades satélites. Contudo, essa nomenclatura foi considerada depreciativa e deixada de lado, sendo trocada por regiões administrativas. Hoje, ao total, o Distrito Federal é formado por 33 regiões administrativas, que ganham esse nome pois cada uma possui um órgão administrativo próprio e tem a intenção de facilitar o controle e a administração da capital. Essas divisões não levam em conta critérios geográficos ou culturais, ou seja, obedecem critérios puramente administrativos. Em linhas gerais, o governo cria fronteiras imaginárias entre uma região e outra para delimitar quem será o responsável por gerir aquele território. A região administrativa 1, o plano piloto, é o pilar principal de Brasília. É ali que estão localizados os ministérios, Senado, Câmara dos Deputados, enfim, é o centro administrativo do país. Para quem não é dali, esse é o principal cenário do imaginário popular quando falamos de Brasília. Esse também é o principal plano de fundo dos principais telejornais do Brasil, pois, para o bem ou para o mal, o que é decidido ali afeta o Brasil inteiro. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Mané Garrincha, a Igrejinha da 308, o Memorial JK, a Torre de TV. Brasília é grande, é moderna, é bela, é jovem. Inaugurada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, foi planejada e construída para ser a sede do governo brasileiro, que mudou do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O presidente Juscelino Kubitschek mais uma vez faz ligeira estada em Brasília. Entusiasta da mudança da capital, não tem faltado por isso com seu estímulo pessoal aos que estão incumbidos de instalar as diversas repartições que ali funcionarão. Plantada no deserto, Brasília não é a decorrência de um plano regional, mas a causa dele. A sua fundação é o que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região. Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Trata-se de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar, e dele toma posse. A vontade de transferir a capital para o interior do país era uma ideia que surgiu muito antes, na época da independência do Brasil. O nome Brasília foi sugerido por José Bonifácio em 1823.
Inclusive, este foi o nome de uma de suas filhas. O objetivo era levar o Distrito Federal, ou seja, a capital, para uma área longe do mar, e assim povoar o sertão e evitar ataques externos. Muitos dizem que a localização também serviria para dificultar a pressão popular sobre os agentes políticos. Esta ermida foi a primeira construção definitiva feita em Brasília, em honra de Dom Bosco, que séculos atrás teve um sonho-visão, prevendo o surgimento nesta região de uma grande civilização. Brasília já não é sonho, é realidade. O presidente Juscelino acompanha com interesse o ritmo dos trabalhos. Construída em tempo recorde, 5 anos, a nova capital foi um projeto audacioso e adquiriu status de símbolo de planejamento urbano e arquitetura moderna no século XX. 2 eixos, cruzando-se em um ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Adaptou-se a esta cruz a topografia local, ao melhor escoamento natural das águas, a melhor orientação, arqueando-se um dos eixos, a fim de contê-lo em um triângulo, que define a área urbanizada. E houve o propósito de aplicar os princípios da técnica rodoviária, inclusive a eliminação dos cruzamentos, a técnica urbanística. O traçado básico da cidade, idealizado pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, recebeu o nome de Plano Piloto. O desenho lembra a figura de um avião e foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Brasília é a cidade com a maior área tombada do mundo, 112 km². O plano piloto é formado pelo encontro de 2 eixos, o eixo monumental e o eixo rodoviário, abraçados pelo Lago Paranoá. O eixo monumental concentra muitos atrativos: a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana de Brasília, a Torre de TV. Ao longo do eixo rodoviário, dividido entre norte e sul, ficam as quadras residenciais. Em Brasília, todas as construções devem obedecer a características pré-determinadas no projeto de Lúcio Costa. O conceito de superquadra, o uso sistemático do piloti, devolvendo o chão ao pedestre e integrando o edifício nos jardins e playgrounds, a localização de um comércio local, visam principalmente criar facilidades à dona de casa e às crianças. Os prédios residenciais, por exemplo, são sustentados apenas por colunas e têm seus pilotis abertos para extensas áreas verdes, características que conferem sensação de amplitude e de contato com a natureza. Os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a 2 princípios gerais. Gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos, mais piloti, e separação do tráfego de pedestre. O projeto de Brasília é um marco do urbanismo moderno. O criador do plano piloto idealizou uma cidade que atendesse a diferentes demandas e aspirações, como ser o centro cívico e administrativo do país, atuar como polo de desenvolvimento social e econômico e proporcionar qualidade de vida a seus habitantes. Para explicar os princípios que orientaram a elaboração do projeto de Brasília, Lúcio Costa utilizou o termo escala, que traduz as diferentes maneiras com que as pessoas interagem com o espaço urbano e que fazem da capital brasileira uma cidade única em todo o mundo. Os 2 eixos marcam os quadrantes da cidade. As faixas perpendiculares ao eixo monumental têm a designação das centenas, as superiores ímpares e as inferiores pares. As faixas perpendiculares ao eixo rodoviário têm a designação das dezenas. Com estas coordenadas, localiza-se qualquer ponto em Brasília. Sem dúvidas, a grande atração turística de Brasília é sua própria arquitetura arrojada. Seus palácios, prédios, igrejas destacam-se como obras-primas da arquitetura moderna. O Lago Paranoá, cuja orla oferece excelentes restaurantes e bares, reúne aos finais de semana praticantes de esportes aquáticos, como canoagem e kitesurf. Muito além do eixo do poder, está a Brasília que, salvo raras exceções, só quem vive lá conhece. Marca registrada da cidade, os amplos espaços verdes inseridos em sua área urbana são palcos democráticos para o lazer e a prática de esportes, como é o caso do Parque Dona Sara Kubitschek, ou Parque da Cidade, como é carinhosamente chamado pela população.
É um dos principais centros de lazer ao ar livre da capital federal. É um dos maiores parques urbanos do mundo e abriga quadra de esportes, parques de diversões, lago artificial, churrasqueiras, centro hípico, pistas de caminhada, além de restaurantes e quiosques. Espaço que a música Eduardo e Mônica apresentou para todo o Brasil. Tanto que no parque há uma pracinha em homenagem à canção da banda Legião Urbana. No setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército, outro amplo e belo espaço oferece lazer aos visitantes e moradores. A Praça Cívica, ou Praça dos Cristais. O local, que tem um clima bem futurista, possui um jardim geométrico e espelhos d'água, que são ainda mais belos durante o pôr do sol. No Lago Sul está a Erminda Dom Bosco, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O espaço presta homenagem ao padre João Belchior Bosco, que teria sonhado com a capital brasileira em 1883. As redondezas do espaço contam com vista incrível do plano piloto, grandes espaços abertos e até mesmo uma pequena praia às margens do Lago Paranoá. Também no Lago Sul, às margens do Paranoá, o Pontão do Lago Sul é um centro completo de lazer, pois conta com diversas opções de gastronomia, esporte e cultura. Um ponto de encontro para quem quer praticar esportes, tomar um chopp com os amigos ou simplesmente curtir a vista do lago. Na Asa Norte, a dica é o Parque Olhos d'Água, ponto obrigatório para a prática de esportes na região. São pistas de corrida e caminhada, trilhas, espaço para a prática de ginástica e muita natureza. Mas não é só nos grandes parques que Brasília esbanja verde. Também nas superquadras residenciais do plano piloto, a natureza se faz presente. Ali, um planejamento cuidadoso garantiu que cada quadra residencial tivesse o seu próprio setor de comércio e serviços. Tudo muito próximo e cercado de áreas verdes. A Superquadra 308 Sul é considerada a quadra modelo, e é a dica para quem tem pouco tempo e quer conhecer como funciona a estrutura da área residencial da capital federal. Inaugurada em novembro de 1972, o mastro da bandeira representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país e dos três poderes da União. Projetado pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes, o mastro possui 24 hastes metálicas dispostas de forma radial, que simbolizam os estados e territórios brasileiros da época. O feixe de hastes se finca no solo do cerrado e avança em direção ao céu, para dar segurança à bandeira brasileira. Na Praça dos Três Poderes, o mastro é a construção mais alta, com 100 metros de altura. Ele não estava no projeto original de Brasília e sua construção foi polêmica, mas o tempo o consolidou como símbolo nacional. Na sua base está escrito: sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. A bandeira representa todas as outras bandeiras do Brasil, que ficam no país e no mundo. Todos os meses ela é trocada pelo Exército, Marinha, Aeronáutica ou pelo governo do Distrito Federal. A imponente bandeira pesa 90 quilos e tem 286 metros quadrados, o equivalente a um apartamento com 4 quartos. A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão. A música também é protagonista do belíssimo evento. Falando em música, nos anos 80, bandas de rock como Legião Urbana e cantoras como Cássia Eller, oriundos de Brasília, renovaram o cenário musical brasileiro. Essas são algumas características de Brasília. Cidade Céu, Rainha do Planalto.